Olá, nesse vídeo você vai entender como os pecados capitais podem estar minando os seus resultados nesse exato momento. Fica comigo, vai! Propósito, eu sou Rafa Medeiros, mentor de negócio. Há mais de 10 anos eu treino e desenvolvo pessoas. Claro, sou especialista na ferramenta do Enneagrama. Inclusive, hoje eu estou aqui no Canto da Mata, Mogi das Cruzes, para falar com você de um conceito ligado ao Enneagrama espiritual, que é o conceito dos pecados. Afinal de contas, o que é pecado e como ele é atrelado ao Enneagrama? Como você sabe, toda personalidade tem um pecado capital. E esse pecado capital, assim conhecido, ou seja, as paixões de cada tipo do Enneagrama ou de cada código interno, vão trazer para nós uma possibilidade de agir de maneira inconsciente, com movimentações inconscientes que me levam a errar o alvo. E aqui eu quero a tua máxima atenção. Esse conceito de errar o alvo é o conceito onde nasceu a base da palavra pecado. O cristianismo empresta do militarismo essa palavra, esse conceito, e insere dentro do modelo deles. Ou seja, lá no conceito militar, o soldado ia dar um tiro, errava aquele tiro, ele errou o alvo, ele se afastava do objetivo dele. No conceito do cristianismo, errar o alvo então é igual a errar ou se afastar do coração de Deus. Esse é o conceito filosófico. Agora, e o conceito prático disso tudo? Eu já vou falar, e se você está gostando, já dá um like aqui nesse vídeo que você vai entender como os pecados capitais te fazem errar o alvo e te afastar do seu grande objetivo. Para voltar um pouquinho, é importante saber que esse conceito nasce então lá no século II, no ano 200, 300 aproximadamente, não se sabe ao certo, mas se sabe que era uma comunidade que estava ali, de alguma forma, descontente com o modelo do cristianismo e queria viver o cristianismo mais raiz, aquele mais profundo. Eles então se deslocam da cidade, se afastam da cidade e vão para os desertos. E lá nos desertos eram conhecidos como padres do deserto ou madres do deserto, porque eram homens e mulheres, não vem da palavra padre da Igreja Católica, sim padre e madre, ou seja, pai e mãe. Eles se afastavam para responder duas grandes perguntas. Primeira delas, por que é tão difícil encontrar a Deus? Olha só. E a segunda, quando eu encontro, por que é tão difícil de manter-se na presença de Deus? E eles decidem então que vão encontrar essas respostas a partir da prática de presença, de meditação. Então, de maneira individual, eles começam a fazer essas práticas lá nos desertos e no sábado, sabate, dia do Senhor, eles se encontram e começam então ali a discutir como exatamente, quando eles encontravam a presença, aquele estado de contentamento, de presença pura, o que o fazia lhe tirar dali? Então eles percebiam, primeira coisa, é sim difícil e exige aquietar a mente para se conectar com Deus, parar com os estímulos externos e olhar para dentro. Então se Deus está em mim e está em você, bom, basicamente eu consigo enxergar a Deus olhando para mim. Agora entenda o conceito de Deus da maneira que você quiser, basicamente se entende como todo, Deus Todo-Poderoso. Eu não vou entrar nesse mérito, mas entenda Deus no teu entendimento que vai dar na mesma no final, para esse momento. Quando eu entendo isso, então eles entendiam que, bom, é difícil, exige prática, exige treino de fato para encontrar a Deus e nós temos os desafios que nos fazem errar o alvo. Lembra do conceito? Então eles estavam lá meditando e daqui a pouco vinha na mente deles a lembrança de algo que fulano fez de errado com ele. Nesse momento nascia então uma ira. Cara, aquilo não é justo, ele não deveria ter feito isso comigo, eu preciso tirar conta com ele. Nascia a ira surge, pum, a presença expande, ou seja, dissolve e nesse momento eu perco a conexão com Deus. Você sabe que atualmente são 7 pecados capitais, originalmente nasceram 8, depois foram acrescentados 9, depois retirou-se e ficou somente 7. O que eu quero que você entenda aqui? Cada personalidade detém um pecado capital, ou uma paixão do seu tipo. O que significa paixão? Paixão é o sofrimento. Lembra da paixão de Cristo? Então, o sofrimento de Cristo é esse o conceito. Por que nós sofremos? Porque nós pecamos, erramos o alvo, nos alimentamos de um benefício do momento presente, mas não conquistamos algo maior. Não acertamos o alvo no médio e longo prazo. Então, pecar seria errar o alvo do caminho que você está trilhando. E quando eu entendo qual é a minha personalidade e qual é então a minha paixão, aquilo que me traz sofrimento no médio e longo prazo, eu consigo começar a mapear comportamentos que antes eram de fato cegos, inconscientes e que agora eu estou conseguindo mapear, porque eu entendi como essa movimentação se dá. Vamos dar o exemplo do código interno 1, por exemplo, que é a ira. Então ele vai ficar irado em perceber as coisas de uma maneira não perfeita, dentro da imperfeição. E essa ira, quando ele vem, esse ataque de fúria, o que acontece? Perde o estado
estado de presença, se afasta do coração de Deus. Vamos, por exemplo, prático, ele está dentro de uma mesa de negociação, ele perde o contato com a essência, a ira aparece, ele perde a negociação com o cliente. Ou seja, o mesmo pecado capital ele fez, errar o alvo do objetivo final. Pega o código interno 7, pecado da gula. Então é querer tudo ao mesmo tempo. Eu começo a trabalhar diversas maneiras de maneira superficial, não me aprofundo em nada. Então eu tô hoje aqui, sei lá, numa sexta-feira e fala assim para mim, ó, Rafa, vamos fazer um happy hour ali? Aí eu falo, vamos, tô dentro. Só que eu tinha combinado de que eu ia fazer uma leitura de um livro, gravar um vídeo pro canal, algo do tipo. Eu cedo pro momento presente, por querer a gula, o prazer a qualquer custo. No curto prazo é legal, eu vou contigo no happy hour, só que no médio e longo prazo eu causo o quê? Sofrimento para minha alma. Então eu erro o alvo final. E a pergunta é, será que você está errando este alvo final? Quais pecados oriundos da sua personalidade hoje te perseguem e de alguma maneira te fazem errar esse alvo? Comece a se questionar sobre isso e também a levantar essas questões, ligando o teu observador para começar a perceber a movimentação antes que ela vire uma ação. Você sabe, nós pensamos, sentimos e fazemos. Quanto mais ágil você é para mapear uma reação, lembra do 1 na mesa de negociação? Na hora que a ira vir, ele consegue frear, dissociar um pouquinho, são alguns segundos que o permitem acertar o alvo e não pecar, não errar. Lembra do 7? Olha, eu não vou pro happy hour agora, mas amanhã no almoço a gente faz um churrasco, tudo certo. Ele freou esse momento algo e acertou o alvo que ele queria. Tendo em vista que eu não posso, ou nesse primeiro momento, imaginar que eu não tenho um desses pecados capitais, toda personalidade tem a sua paixão, e é em cima disso que eu quero que você pense. Se você ainda não fez o teu teste, tem o link aí embaixo para você fazer, faça o teste, comece por aí e vai entendendo a fundo. Como funciona esse código interno? E será que eu tenho poder sobre ele? Ou passo uma vida repetindo comportamentos e nem os percebo? É assim que a maioria vive, esmagadora. A maioria esmagadora vai viver nesse formato, e de tanto que comete aquele comportamento que passa a nem perceber mais aquele comportamento, ou seja, se transforma no próprio comportamento. E se alguém fala, Rafa, você é muito grosseiro, você explode com facilidade. Não, eu não sou não, eu sou assim, de leve, vocês que são aí muito sensíveis. Eu não consigo ver de tanto que aquilo é meu, eu me apoderei daquilo, eu fixei muito a minha ideia naquilo e passei a ser então aquele comportamento. Lembre, cegueira de si causa o loop infinito do fracasso. Você repete esse looping, criando para você um grande problema e passando a vida a errar muito mais o alvo do que acertar. E se você gostou desse vídeo, se eu acertei o alvo contigo, curte aí, se inscreve no canal que está sendo um prazer gravar esses vídeos aí para vocês. Lembre, tome decisões, decida avançar na sua vida, mas antes disso, decifre seu código interno. Fui!